Oi! Eu sou a Nicole. E eu sou a Natane. E esse é o Super Comum! E hoje é um dia muito especial, porque é o dia da nossa princesa gótica, da nossa Barbie emuxa. Feliz aniversário, Nicole! Obrigada, amiga. Como você tá se sentindo? Aí eu fico meio estranha em aniversários. Por quê? Porque eu não sei, antigamente eu gostava muito de fazer aniversário e hoje eu acho que a idade tá batendo e aí eu fico meio, tipo, eu gosto, mas eu não gosto. Mas eu gosto muito de receber palavras de afirmação, então podem me mandar recadinhos fofos. Comentem bastante, digam que amam ela, aquela coisa. Sim, por favor. E falando nisso, tô muito feliz também com as nossas amizades aqui. A gente já tá aqui em São Paulo faz mais de um ano e tem sido bem desafiador fazer novas amizades depois de adulta, mas também uma bela surpresa. A gente tá conseguindo aí ter uns bons vínculos. Sim. E falando nisso, o tema do nosso episódio hoje é justamente esse: amizade. Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Bom, e esse tema é tão importante, né, pra gente, mas raramente falamos sobre isso, a gente às vezes deixa isso de lado. Afinal, que milagre é esse que pessoas que não têm, talvez, nada em comum, às vezes são completamente diferentes, se chamarem de amigas e simplesmente, assim, fazer parte uma da vida da outra. Como que isso é possível, assim? Que acontece? Que conexão é essa? Que laço maluco que acontece para que essas duas pessoas se conectem? Cara, sim. Inclusive tem um estudo da revista de Harvard, que é um dos estudos mais longos já feitos, e ele vai dizer que as relações de amizades, elas são fatores muito importantes para a longevidade e para a felicidade humana, né? Ou seja, quando a gente tem amigos, a gente é mais feliz e a gente vive mais. Isso é tão sério assim. Em 2023, a OMS declarou a solidão como uma epidemia global. Eu fiquei bem chocada com isso. Com efeitos comparáveis ao tabagismo e à obesidade. Então, isso é um dado científico, tá? A fonte é World Health Organization de 2023. Tanto que hoje tem até uma comissão internacional de conexão social, de tão importante e sério que tá esse assunto, né? Cara, e é muito louco, porque a gente, nós, seres humanos, fomos criados, né, pra ir além da socialização, né, criar conexão, criar relações. E isso é tão louco que afeta a química do nosso cérebro, afeta a nossa capacidade de desenvolver empatia, afeta na nossa tomada de decisão, né, a forma como a gente faz as escolhas na nossa vida, e principalmente afeta o nosso humor. Entre esses dados e também políticas públicas sobre o tema, a gente quer trazer aqui, né, nesse episódio, um olhar mais profundo, assim, porque a gente gosta de conversas profundas. Ai, elas são tão Ai. profundas. E cheguei a me perder aqui. Cadê? Desculpa. E profunda, mas e também, né, realistas. Já que a amizade é um dos pilares, então, como a gente viu, que sustentam a nossa existência mesmo no mundo, o que significa ter um amigo, Natane? O que significa pra ti? Rapaz! Cara, eu acho que, em primeiro lugar, significa lealdade. Tanto da minha parte quanto da parte da outra pessoa, sabe? Eu tenho TDAH e pra mim é muito difícil, assim, esse rolê de sentir saudade, esse rolê de, tipo, manter um contato frequente com os meus amigos que moram longe e tudo mais. Eles sabem disso e, enfim, é esperado já, né, esse comportamento.
Mas tem um fator que é muito importante que é, cara, eu sei que aquela pessoa ela tá ali pra mim. E não só quando eu precisar, tipo, quando eu tiver mal, quando eu precisar dela pra resolver algum problema, mas ela vai estar ali pra mim, sei lá, quando eu voltar pra minha cidade e quiser compartilhar um momento bom, ela vai estar ali, sabe? Ou quando, sei lá, pra gente marcar alguma viagem juntas, aquela pessoa vai estar ali, sabe? E eu vou poder continuar sendo extremamente vulnerável e extremamente eu com ela, sem precisar me filtrar em nenhum momento, sabe? Eu acho que isso pra mim é muito importante, sim. Essa coisa da lealdade, da pessoa que permanece, sabe? Tipo assim, cara, essa pessoa que ela vai permanecer do meu lado. Ainda que eu seja difícil de amar, sabe? Eu acho que é isso. Pega um pouco isso, né? Tipo, pensar. Pega. E eu acho que pra mim eu tenho muito disso também, né? A questão da lealdade e ser uma lealdade de graça, sabe? Uhum. Tipo assim, porque, como a gente falou no início, a pessoa não tem obrigação nenhuma de ser meu suporte. E mesmo assim, a pessoa escolhe dividir a vida, sabe, comigo, ou eu Caraca, escolho assim. dividir a vida com a pessoa. Tipo assim, ao ponto de o problema dela ser o meu problema. Uhum. Porque, tipo assim, cara, eu não consigo estar totalmente bem sabendo que a minha amiga, que o meu amigo tá passando por alguma coisa difícil, sabe? E o meu conceito de amizade mudou um pouco depois que eu vim pra cá. Depois que a gente se mudou e tal, e eu tô longe da minha família. Porque hoje eu sinto realmente essa questão de dos meus amigos serem a minha família, sabe? E eu acho que é um pouco sim, porque eu tô longe da minha família, Sim. né? Mas eu acho que eu cheguei numa profundidade maior de amor e também de responsabilidade. Aqui em São Paulo, também tem muita gente que tá longe da família. Então a gente acaba se cuidando muito, né? Realmente, como eu falei, dos problemas se misturarem, que o meu amor ficou maior, parece que a minha responsabilidade também, sabe? De tipo assim, cara, se minha amiga tá passando por um problema financeiro e eu posso ajudar, eu não vou nem pensar antes de ajudar. E eu acho que foi muito importante pra mim ter essa visão de que foi muito especial pra mim também entender que tem pessoas, sim, que, tipo assim, se preocupam comigo e que eu consigo me preocupar com essa pessoa da mesma forma como, sei lá, eu me preocupo com a minha irmã. E assim, né, a solidão hoje, voltando um pouco ao que a gente estava falando, ela é um risco para a saúde pública, né? Porque a gente tem muita tendência ao isolamento, eu pessoalmente também. Sim. Mas até porque algumas pessoas realmente não conseguem, né? Tipo, se conectar, não conseguem fazer amigos. E às vezes até fazem parte de algum grupo, de alguma coisa, mas ela nunca é amiga, assim, tipo, profunda, né? Uma amiga real mesmo, assim. E, tipo, só tá ali porque precisa tá, porque faz parte do contexto e tal. E às vezes tem uma ou outra pessoa que é um pouco mais próxima, mas mesmo assim talvez não tenha uma profundidade. Mas, tipo assim, eu faço parte de um grupo, mas eu sou amiga da Natane. Então, tipo, tá bom. Cara, e isso, querendo ou não, é solidão também, Sim. né? Porque mesmo que tu esteja fazendo parte de um grupo, sei lá, o grupo que no teu círculo social é o considerado o grupo mais legal de todos, mas tu não tem amigos, né? Tu ainda vai se sentir uma pessoa sozinha, né? Porque a gente precisa de uma conexão mais profunda, a gente precisa de relacionamentos que de fato sejam relacionamentos com pessoas que conhecem o teu pior e que conhecem o teu melhor, não é? Pessoas que realmente vão te apoiar. O C.S. Lewis tem um livro chamado Quatro Amores, e ele fala que a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz pra outra: O quê? Você também? Eu achei que fosse só eu. Cara, e eu acho Nossa. isso muito legal, porque é quando rola esse fator de identificação, mas não é um fator de identificação com base nos meus gostos. É gostos eu gosto? Ai, não existe piada interna, amigos. Só aqui, desculpa. Ai, elas são tão. Amigas. Não, mas é tipo assim,
Não é só quando eu compartilho os meus gostos com a pessoa, não é só quando eu me identifico com a estética dela. É quando eu abro o meu coração e sou extremamente vulnerável, e aí eu encontro no coração da outra pessoa algo parecido com o que eu tô sentindo, sabe? Realmente é sobre o que tá dentro, né? Sobre a vulnerabilidade do meu coração. E é óbvio que pra gente chegar nesse nível de relacionamento, é preciso esforço, porque ninguém é vulnerável assim. Ninguém, não sei, né? Às vezes pode ser que tenham pessoas que gostem de ser vulneráveis. Não conheço, mas talvez tenha. Mas, tipo, as pessoas que eu conheço, inclusive eu tenho muita dificuldade de ser vulnerável. Pra mim é muito difícil e eu ainda tô aprendendo. Só que é muito bom, é um alívio quando tu é vulnerável com alguém e tu expõe, sei lá, um medo que tu tem, é um sonho maluco que tu tem, é um trauma que tu tem. E a pessoa, ela se identifica, ela, meu Deus, cara, a gente tá junto. Eu também penso assim. Ou eu tive algo parecido, ou eu entendo, sabe? Ou, sei lá. E é tão bom quando a gente não se sente sozinho nesse mundo, sabe? A gente sente que tem alguém que lá dentro sente a mesma coisa que tu. Se identifica, às vezes, até mesmo naquilo que tu acha que é muito louco. Que tu acha que é muito fora, Ou assim. até ruim, né? Sim, verdade. Tipo, a gente começou a ser amiga profunda quando a gente começou a se expor mais, né? E aí a gente viu que nós Verdade. outros éramos malucas. E talvez por isso que fazer amigos depois de adultos, principalmente assim, depois dos 30, né? Eu não tenho 30 ainda, Tá bem perto, Nicole. mas eu não tenho. É por isso que pode ser mais difícil, né? Porque, segundo um estudo da Universidade do Kansas, são necessárias 200 horas, 200 horas de convivência para que uma relação superficial deixe de ser superficial e seja uma amizade íntima. Então, tipo assim, é, é muito tempo, né? Quem hoje tem esse tanto de horas, sendo que a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, nunca, e mesmo assim, nunca tem tempo pra nada. Cara, é muito louco isso que tu falou. Porque, tipo assim, cara, a gente vive numa sociedade que cultua a produtividade. E eu realmente acho que a gente precisa ser produtivo. Mas, tipo assim, onde está o meu tempo para as relações? Na dinâmica da minha agenda, por exemplo, do dia, né? Então, eu acordo, eu tenho academia, eu tenho os meus afazeres do trabalho. E às vezes acaba que eu chego em casa muito cansado e não sobra tempo para eu criar relações ou para eu aprofundar as relações que eu já tenho. E aí acaba que eu realmente entro num ciclo de solidão sem nem perceber. E, cara, isso é muito louco porque ainda que eu tenha muitas conexões nas minhas redes sociais, eu não tenho conexões reais e profundas. Só que o fato de eu ter muitas conexões nas redes sociais, o fato de muitas pessoas interagirem comigo e eu ver, tipo assim, através, sei lá, dos stories, que os meus amigos eles estão bem, é isso, entendeu? Isso basta e a gente começa, sem perceber, a dar um outro sentido pra amizade, que é um sentido que ela não tem. Que é o sentido de, tipo assim, eu tô acompanhando a tua vida de longe e isso basta, isso tá bom. Eu tô aqui vivendo a minha vida, você não faz mais parte dela. Eu não te conto os meus problemas, eu não te conto os meus sonhos, não te conto o que tá acontecendo, mas eu tô te acompanhando. Tipo, eu tô vendo o que tu escolhe mostrar pra dezenas de pessoas. E isso basta, entendeu? É tipo um aval, assim. Ah, não. Tipo, eu não tô caminhando perto dela, mas eu sei tudo que acontece na vida dela. Tipo, como se a gente só postasse. Quer dizer, como se a gente postasse realmente todos os lados da nossa vida nas redes sociais, Exatamente. né? Sendo que a gente só posta o que a gente quer. E óbvio que a gente não vai querer falar da parte ruim. As relações, elas se tornam muito superficiais mesmo. Inclusive, esses dias eu vi uma publicação que viralizou sobre como os stories mudaram as nossas relações. Justamente porque a gente acredita que a gente está participando da vida da pessoa e na verdade a gente só tá vendo um story. Além dos stories, né, que mudou tudo
E isso, consequentemente, mudou nossa forma de se relacionar. Tu acha que a pandemia também não mudou a forma que a gente se relaciona? Com certeza. Pra mim foi muito forte, assim, né, o isolamento social, porque eu tive depressão durante a pandemia. Então eu me isolei muito, apesar de estar dividindo apartamento com amigos, então eu passei o isolamento social não tão isolada, por estar, né, morando com amigos. Obviamente que a nossa relação, ela estreitou muito nesse tempo, então foi muito importante pra mim estar dividindo apartamento com amigos, mas como eu já tinha essa tendência a me isolar, e aí veio o rolê da depressão, quando acabou o isolamento social, eu ainda estava em tratamento. Então, pra mim, não era natural fazer amigos. Tipo, não era, e era algo que sempre foi muito fácil pra mim. Tipo, puxar a conversa com alguém, por exemplo, do contexto da igreja, ver que alguém tava sozinho, chegar lá e perguntar, e aí, como é que é teu nome? Sempre foi muito natural pra mim, sabe? Sempre foi natural conhecer pessoas. E quando, depois do isolamento social, eu tive eu fiquei travada, totalmente travada. Até às vezes para conversar com pessoas que eu já conhecia, com amigos, sabe? Era uma trava muito forte, assim, que eu tava sentindo. De realmente, de não conseguir me abrir, de não conseguir me importar com o que as pessoas falavam. Tipo assim, um rolê bizarro. E acho que, obviamente, isso durou um tempo, né? Então eu terminei o tratamento, deu tudo certo. E eu acho que nesse tempo, assim, eu consegui retomar a minha capacidade de ressocialização. Não, mas tipo assim, eu consegui. Tipo, hoje pra mim voltou a ser normal, sabe? Conversar com as pessoas, voltou a ser normal. Tipo, só que eu acho que por ser do Sul, e eu acho que tu vai concordar comigo, a gente ama o Sul, tá? Eu acho que. Sou do Sul. Eu sou do Sul. Tararã. É só olhar pra ver. Eu acho que por ser do Sul, inclusive, a gente tá com uma caneca Faz Frio em Porto Alegre. Obviamente deve. Se tá fazendo frio em São Paulo, tá fazendo frio em Porto Alegre também. Com certeza. Por ser do Sul, a gente naturalmente não tem uma facilidade, digamos assim, de ser muito afetivo com as pessoas, porque culturalmente isso não acontece lá, né? E eu acho que quando eu vim para São Paulo, e isso ainda tá acontecendo, é um processo, né? Eu me vi numa situação de descobrir que no Sul eu me achava uma pessoa não extrovertida, porque daí já é demais, né? Porque extrovertida eu não sou. Farsa, né? Mas que era uma pessoa, eu me sentia uma pessoa que tinha facilidade de fazer amigos, que tinha facilidade de ser vulnerável, e quando eu cheguei aqui eu descobri que eu não sou essa pessoa. Eu descobri que eu tenho muita dificuldade e que o que eu achava que era ser vulnerável, na verdade não era ser vulnerável. Nossa, sim. Pra mim também. Na verdade, pra mim nunca foi natural. Tipo assim, puxar assunto. Não que eu não fizesse, por exemplo, no contexto de igreja, mas não era algo natural. Eu tinha que, tipo assim, forçar. Olha, tô vendo aquela pessoa ali sozinha. Eu sei que seria importante pra ela, né, ter alguém ali que fosse conversar e tal, mas nunca foi algo natural. Tipo assim, eu sempre falo que eu não sou a pessoa que vai estar numa fila e vai puxar assunto com uma pessoa. Mas, se a pessoa puxar assunto comigo, eu vou conversar. E eu acho que é isso que eu tenho mais facilidade. De ser uma boa ouvinte, no sentido de as pessoas, desde sempre, desde criança, assim, as pessoas sempre, né, se abriam muito pra mim. Então, eu acabava tendo essa parte mais profunda, mas porque as pessoas eram vulneráveis. E aí, com algumas pessoas, né, que eu me identificava também, conseguia ser mais profunda. Mas eu nunca consegui dar esse passo, sabe? Ser a primeira pessoa a dar esse passo. Eu acho que hoje eu já tô bem melhor também. Até porque realmente esse contexto de diferença de cultura é muito forte. Nossa, eu não esperava. Falam que paulista é Frio. antipático, mas eu não achei. Pode ser que, comparado a a Eu outros acho. cenários que não sejam o nosso, pode ser que realmente haja essa diferença. Mas a gente, tipo, nós duas, pelo menos, a gente não sentiu essa
essa frieza. Pelo contrário. Eu acho que quando a gente chegou aqui, eu tive o baque de, cara, eu não sei viver família. Tudo que eu sabia a respeito de o que era realmente construir amizades em torno da vulnerabilidade, eu acho que talvez eu não sabia direito. Tipo assim, eu não vou dizer que estava errado, né? Mas eu acho que talvez eu precisasse de mais informação a respeito disso. E falando até biblicamente, sabe? Porque às vezes a gente não olha para a amizade sob uma ótica bíblica. E isso acaba tornando a nossa jornada muito mais difícil, muito mais pesada, sabe? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver Jesus e os discípulos e a relação que eles tinham a todo momento nos ensinando sobre suportar uns aos outros em amor e não suportar no sentido de. Ah, vocês entenderam, né? Suportar de dar suporte. De dar suporte. De uma forma incondicional, sabe? E de uma forma extremamente próxima e vulnerável, sabe? Até de tipo assim, cara, eu aprender a receber ajuda. Tipo, eu aprender a pedir ajuda, porque eu não sabia. E o quanto isso tornava a minha jornada mais difícil. Muito pesada. Porque, cara, andar sozinho é muito pesado. E eu não falo, tipo assim, de andar sozinho no sentido de não ter pessoas à sua volta. É de andar sozinho no sentido de você não conseguir ser vulnerável com as pessoas, de pedir ajuda, de ajudar, sabe? De realmente sentar e conseguir abrir o teu coração completamente pra alguém, sabe? E saber que aquela pessoa, ela não vai te julgar. Se for preciso, ela vai e tu vai ouvir e tu vai dizer, cara, tu tá certo, é isso aí, eu precisava disso, precisava de um alinhamento, sei lá, sabe? E essa questão de aceitar ajuda foi um baque pra mim também. De hoje, cara, eu fico pensando assim que eu nunca abriria mão de algumas coisas antes, sabe? Por orgulho. De tipo assim, ai, tu precisa de tal coisa? Não. Obrigada, tá tudo bem. E tipo assim, na verdade não tá. E aí, talvez às vezes até pra não preocupar outra pessoa, mas isso às vezes também pode ser mascarado por um orgulho mesmo de, ai, não quero incomodar, mas na verdade não quero que a pessoa saiba que eu tô me sentindo assim, sabe? Ou que eu tô passando por isso. E também a questão de abrir mesmo o coração, de mostrar quem tu é de verdade. Sabe, até as coisas que tu nunca falou, nunca cogitou em falar. Às vezes tu não falar nem em voz alta. E poder contar com uma pessoa que, como tu disse, mesmo que julgue, tu sente confiança em falar, é muito louco, tipo, chegar num nível de intimidade, profundidade e confiança ao ponto de falar isso. Então, eu acho que tá sendo muito especial esse tempo da gente realmente descobrir que as relações, sim, podem ser confiáveis e profundas. Cara, é muito bom. E tu falou um negócio sobre orgulho, né? E eu tava pensando aqui sobre o quanto ter amizades profundas, elas são importantes pra a gente deixar de ser orgulhoso, sabe? Porque, cara, começa daí, começa a gente quebrando essa barreira de que, cara, eu não vou ser vulnerável, porque se eu for vulnerável, a pessoa ela vai saber que eu sou fraca. E eu não posso ser fraca. Já começa daí, né? Aí isso aí já é um orgulho. Quando você Sim. cruza essa barreira, você diz, não, eu vou ser humilde e vou ser vulnerável com essa pessoa aqui. Você já tá deixando um pouquinho do teu orgulho de lado. Quando você pede ajuda, é outra coisa. Quando aquela pessoa, ela ouve o que tu tem a dizer sobre alguma situação e ela aponta, não, peraí, mas eu acho que tu errou nisso, talvez tu pudesse ter feito diferente. Cara, é outra coisa. E você aceitar aquilo e dizer, é verdade, eu podia ter feito diferente. Faz todo sentido. Cara, é outra coisa também. E aí você vê o quanto às vezes a nossa falta de vulnerabilidade e às vezes até a nossa falta de amigos tem muito a ver com o fato da gente ser muito orgulhoso. Nossa, sim. Isso é grave, né? Porque pensando num contexto cristão, num contexto bíblico,
O orgulho, ele é um pecado gravíssimo e é um pecado que gera outros pecados muito graves, né? É uma cadeia de pecados e ações problemáticas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E aí, cara, se eu não consigo chegar pro meu irmão que é semelhante a mim, né, e ser completamente Véi, sim. vulnerável, como que eu vou chegar para um Deus que eu não vejo, né? E para eu ser completamente vulnerável. E a Bíblia fala que quando eu digo que eu amo a Deus e eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus. Sim. Nossa, agora tu me lembrou do primeiro dia que a gente chegou aqui, foi na igreja. E a pregação era sobre. Eu não sei se foi o primeiro dia, mas foi tipo uma das primeiras pregações que era sobre Caim e Abel. Que Caim fala, tipo assim: Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E aí Deus fala: Sim, é. Então, tipo, a partir da Bíblia, à luz da Bíblia, né? A amizade, a irmandade, né? Também entra nisso. É muito sério. É muito sério. E realmente, como a gente disse desde o início, né? Que a gente às vezes não dá a devida atenção pra isso. Cara, muito bom. E aí agora a gente vai entrar num outro assunto um pouco polêmico, Ai, ai. sobre finais, sobre fins de relacionamento de amizade. Tu acha que amizades podem acabar? Sim, acho que pode, com certeza. E eu acho que só porque acaba não significa que não foi. Parece um relacionamento. Ah, mas é um É, relacionamento. não significa que não foi real, que realmente, sei lá, tu deixou de amar a pessoa. Mas é que às vezes é a vida acontecendo e às vezes também a gente tá vivendo etapas de vidas diferentes que não tem nada a ver. E os interesses podem mudar também. Não quer dizer que tu não vai amar, vai deixar de amar a pessoa, ou que tu não gosta mais dela. Mas é que eu não sei se tem. Eu acho que não todas as pessoas. Mas eu acho que tem algumas pessoas que, se tu não tem mais nada em comum, a amizade não continua. Cara, sim. Mas também tem outras amizades que sim, que eu acredito, né, que às vezes não tem nada em comum e mesmo assim segue porque, sei lá, às vezes é uma conexão mesmo. Uma coisa também que eu aprendi, também tem amizades para cada coisa. Exemplo, nem toda amiga que eu falo, sei lá, sobre livros de romance, eu vou conseguir falar sobre academia, por exemplo, dieta e essas coisas. Então, eu acho que a gente também deve ser maduro o suficiente para entender que nem todo mundo vai receber algo que eu falo da mesma forma, até porque, tipo assim, ninguém é 100% igual. Então, por mais que, sei lá, eu e tu a gente seja parecidas, tem várias coisas que não, que a gente pensa diferente e, tipo assim, com outra amiga vai ser a mesma coisa. E, tipo, isso foi, pra mim, foi muito importante eu entender que existem amigas pra, sei lá, cada coisa, sabe? Eu acho que realmente amizades podem acabar. E eu acho importante que às vezes a gente não leve muito pro lado pessoal, sabe? Tipo, essa pessoa não gosta mais de mim. Ou, sei lá, eu deixei de ser importante pra ela. Eu. Tipo assim, às vezes realmente foi isso, E né? tá tudo bem. E às vezes é como tu falou, às vezes, sei lá, os interesses mudaram, né? Então, às vezes a versão que essa pessoa conhece de ti é uma versão sei lá, de 12 anos atrás, de 15 Sim. anos atrás, que não faz nem mais sentido pra ti, às vezes nem pra ela, sabe? Então, assim, eu acho que vem muito da maturidade mesmo da gente, de entender, cara, isso aqui não é mais uma relação profunda, porque a gente mudou, que não tem como seguir assim, mas a gente ainda se ama, de certa forma, a gente ainda se quer muito bem, né? Mas eu acho também que é muito importante a gente pensar que nem toda amizade que às vezes passa por um momento mais difícil, conturbado, tipo assim, então essa amizade acabou. Porque, sei lá, eu fui embora para outro país e a gente parou de se falar um pouco. Então é isso, entendeu? Não, às vezes é só um momento.
às vezes é só uma fase, assim como qualquer outro relacionamento, às vezes passa por fases mais difíceis, as amizades também passam por fases difíceis. E aí, às vezes, é só, tipo assim, é só um momento de vocês. Vocês só estão passando por momentos diferentes. E daqui a pouco as coisas se ajeitam e vocês, se vocês tiverem uma conexão que vai além dos interesses em comum, mas eu acho que, tipo, esse rolê de acreditar que uma amizade acabou porque, sei lá, a gente se afastou e tudo mais, e naquele momento não faz mais sentido, eu acho que é legal a gente pensar além. Tipo assim, cara, tá, mas será que a minha conexão com essa pessoa era tão fraca assim, a ponto da amizade acabar dessa forma, ou é só um momento? Sabe? Ou é só um período de afastamento e daqui a pouco a gente vai voltar a se falar. Só uma fase. Ou daqui a pouco, tipo assim, cara, será que eu não. Sei lá, não tenho que pedir perdão? Será que não tem que rolar aí uma conversa profunda? Sabe? Eu acho que é importante a gente pensar que, cara, sim, amizades acabam, mas será que eu não tô descartando alguém porque, sei lá, essa pessoa não agrega mais na minha vida como ela agregava antes, ou porque eu não tô querendo liberar perdão pra ela, ou eu não tô querendo ter uma conversa difícil. Eu acho que é importante a gente pensar nisso também, de ter um olhar maduro, sabe? Cara, eu quero manter essa pessoa na minha vida, mas nesse momento, talvez eu precise dar um passo pra conseguir manter essa relação, entendeu? Ou, sei lá, aceitar que as coisas mudam também e tá tudo bem, não se culpar muito por isso, sabe? Mas eu acho que sempre ter esse olhar, assim, a longo prazo mesmo. Muito bom. E falando sobre isso, eu lembrei de uma pergunta que uma amiga nossa nos fez esses dias sobre, ai, quando que tu percebeu que a Nicole era tua amiga mesmo? E eu achei muito interessante, porque fez a gente lembrar de um período assim que a gente não tava muito legal, mas que a gente realmente entendeu que ali existia que ali era um lugar seguro, né? Que a gente realmente tinha ali um laço de amizade e tal. Cara, e foi muito louco, porque foi realmente através da vulnerabilidade, né? Foi. Porque a gente já se conhecia há um tempo, né? Lá da Bleia. Lá da Bleia. E aí, só que a gente tinha amigos em comum, mas a gente, tipo assim, era aquelas amigas, não era amigas, né? A gente, tipo assim, oi, tudo bem, não sei o quê. E aí, depois que a gente foi pra outra igreja, junto com os nossos líderes, inclusive, Uhum. a gente se aproximou, mas a gente foi se aproximando aos poucos. E aí eu lembro que teve um dia que eu te contei uma coisa, tipo, muito, muito, muito pessoal que eu tava passando, assim, que era um rolê meio pesado. Eu tô indo. E, não, cara, para de ir. E aí tu foi super, tipo assim, cara, super acolhedora, super entendeu e tipo assim, não me julgou, porque aquilo era meio pesado mesmo e tal. E aí no final tu até falou, eu Era isso que eu tava indo. também. Mas tipo, Que não ódio. foi isso, entendeu? Foi o rolê Sim. anterior, foi o rolê de tipo assim, de aquilo, tipo assim, meu Deus, olha o que eu acabei de te falar. E aí tu tipo assim, tá bom, tá tudo bem. Mas foi muito fofo a gente lembrar disso. E eu acho que isso pode ser uma deixa para talvez tu que esteja aí tendo um desentendimento com alguém especial, algum amigo, alguma amiga, de tu fazer esse exercício. De, tipo, lembrar por que que tu começou a ser amigo dessa pessoa, o que que te fez ser amigo dela, pra talvez tentar aí uma reconciliação, quem sabe? Ou talvez tu não tenha brigado com a pessoa, mas tu esteja magoado por algum motivo que talvez essa pessoa nem saiba. E vocês estejam, tipo, um pouco afastados, as coisas estejam estranhas. Ou talvez até pra tu repensar, tipo assim, cara, eu me sinto muito sozinha, sabe? Eu sinto que eu tenho um grupo de amigos, mas eu sinto que eu tô sozinha. Mas até que ponto você está se colocando num lugar de vulnerabilidade de realmente, tipo assim, cara, eu tô aqui, eu quero ser amiga de você, sei lá, ou pra uma pessoa, né? Você chegar e falar isso.
eu tô aqui, quero ser tua amiga e tô disposta a ser vulnerável. Porque às vezes a gente fica muito esperando as pessoas correrem atrás da gente, as pessoas pedirem pra ser É. nossas amigas. E as pessoas serem as primeiras a serem vulneráveis. E isso tem muito a ver com orgulho. E aí, às vezes, a gente esquece que, cara, peraí, isso tá me fazendo sofrer, sabe? Isso tá me pesando. Isso tá me deixando triste. Então eu preciso resolver isso. Porque às vezes a gente fica esperando que a outra pessoa adivinhe que a gente tá chateada por algo que a pessoa, tipo assim, nem se ligou que Uhum. aconteceu. Às vezes é importante a gente falar coisas porque as pessoas não adivinham o que a gente tá sentindo. Exatamente. Porque a gente precisa de amigos. A gente precisa de não só de pessoas à nossa volta, né? A gente não precisa só de ciclo social. A gente precisa de amigos de verdade. Enquanto a gente tava vendo esse tema, né, eu lembrei de uma professora minha do ensino médio. Ela dava aula de filosofia e sociologia, e ela sempre falava que ninguém é uma ilha. E eu acho que isso faz muito sentido, não só das coisas do contexto social todo, mas principalmente dessa parte mais profunda, sabe? De que a gente não consegue viver sozinho. E eu acho que a gente tem provado disso, né? Diariamente, assim, até porque a gente mora, entre quatro pessoas. Na mesma medida que é desafiador, é bom. É muito bom poder ter amigos realmente mais chegados que irmãos. Queria ler Eclesiastes 4, que fala sobre amizade, né? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque o maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E aí, isso eu lembrei muito sobre o que a gente estava falando sobre a amizade também ser uma decisão que a gente toma, né? De tipo assim, cara, aqui tá dizendo pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, velho, quando eu me coloco nesse lugar de, ai, eu sou tão coitadinho, ninguém me ama e ninguém quer ser meu amigo. Ninguém me quer. Gregória. É, a gente tá se colocando num lugar, cara, que só faz mal pra gente, sabe? A gente se coloca num lugar que se a gente cair, a gente vai ser o prejudicado, porque a gente não vai ter quem nos levante. Então, quando a gente escolhe sair desse lugar de, ai, ninguém me quer. Hum. Mas voltando, quando a gente escolhe se colocar nesse lugar de pobrezinho de mim, a gente está se submetendo a uma jornada difícil. Quando a gente cai, a gente não tem quem nos segure. Quando a gente se sente triste, a gente não tem com quem contar para ficar alegre. Porque a gente escolheu se colocar nesse lugar. Porque, de novo, a amizade, ela é uma escolha, né? Então, quando você escolhe se submeter, porque amizade também, né? Você se submeter. Então, quando você escolhe se submeter a uma relação de amizade, você precisa também abrir mão de muitas coisas. Porque a amizade, de novo, ela não é aquele romance, aquela coisa romântica de ai, conectou, aconteceu, ai, é isso, e ai, bora ser muito, muito felizes e pintar unhas juntos e ler Capricho. Mas é tipo assim, é realmente você entender o que implica ser amigo de alguém de verdade. Implica você abrir o seu coração, implica você, às vezes, receber, ouvir podres da outra pessoa e se colocar numa posição de, cara, eu te amo e eu tô aqui, eu vou te ajudar. Entendeu? Ao mesmo tempo em que você tem com quem contar. Então, eu acho que a gente precisa trazer um ar mais racional para a relação de amizade, e até pra gente sair desse lugar de ninguém me ama, ninguém me quer, e a gente buscar ir atrás das pessoas com as quais a gente deseja se relacionar e buscar construir essas relações de amizade. Temos um podcast? Temos um podcast. É isso. É isso, gente. Sem mais delongas, estamos provavelmente com febre. Delirando. Tivemos um final de semana muito intenso, estamos bem gripadas. Então, não foi muito fácil gravar esse podcast, mas a gente tá aqui. E eu acho que É. ficou bem legal, né? É. Inclusive, se tu gostou, compartilha com um amigo, né? Pra aí, quem sabe.
Exatamente. Tem aquela pessoa, às vezes, que você tenta se aproximar, mas você vê que essa pessoa ela é um pouquinho É, resistente, manda pra ela também. Talvez uma, seja legal. é uma deixa já assim. E aí, vamos ser amigos? É, isso aí. É isso, É isso, gente. gente. Me mandem coisas de aniversário. Coisas, no caso, palavras, mas pode ser presente também, tá? Tchau, gente. Até quinta. Tchau, gente. Beijo.